Capítulo 15. Vida mais longa e mais plena. Será que todo ser humano tem uma fonte de juventude inerente? Pode o mecanismo de êxito nos manter jovens? Será que o mecanismo de fracasso apressa o envelhecimento? A ciência médica ainda não tem respostas definitivas para essas questões. Mas é não apenas possível, como também de utilidade prática, tirarmos certas conclusões e inferências daquilo que já se conhece. Neste capítulo gostaria de falar sobre algumas das coisas nas quais acredito e que foram de utilidade para mim. William James disse certa vez que todos nós, os cientistas inclusive, adquirimos, a respeito de fatos conhecidos, superconvicções que os próprios fatos não justificam. Como medida prática, essas superconvicções são não apenas permissíveis como também necessárias. Nossa admissão de um objetivo futuro, que muitas vezes não podemos ver, é o que dita nossas ações presentes e nossa conduta prática. Colombo precisava admitir que havia no Ocidente uma grande massa de terra, antes que pudesse descobri-la. Do contrário, não teria encontrado ânimo para encetar a grande viagem, e se o tivesse não saberia se devesse dirigir sua rota para o sul, leste, norte ou oeste. A pesquisa científica é possível apenas por causa da fé em suposições. O cientista precisa antes de tudo estabelecer uma verdade hipotética, uma hipótese baseada não em fatos mas em ilações, antes de poder saber que experiências deve fazer ou onde ir procurar os fatos capazes de comprovar ou refutar sua verdade hipotética. Quero neste último capítulo partilhar com o leitor algumas de minhas superconvicções, hipóteses e filosofia não como médico, mas como homem. Conforme disse o Dr. Hansel que há certas verdades que não podem ser usadas pela medicina, mas que podem ser usadas pelo paciente. A força da cura e o segredo da juventude. Eu acredito que o corpo físico, inclusive o cérebro e o sistema nervoso, é uma máquina, a qual se compõe de numerosos maquinismos menores, todos com suas respectivas finalidades e dirigidos para determinados objetivos. Acredito que a essência do homem é aquilo que anima essa máquina, aquilo que habita a máquina, que a dirige e governa, e que a utiliza como veículo. O homem em si não é uma máquina, como a eletricidade não é o fio que ela atravessa nem o motor que aciona. Acredito que a essência do homem é o que o Dr. J. Berrini chama de extrafísico, sua vida, ou vitalidade, sua consciência, sua inteligência e sentimento de identidade, aquilo que ele chama eu. Durante muitos anos os cientistas, psicologistas, fisiologistas, biologistas, suspeitaram que havia alguma forma de energia ou vitalidade universal que percorria a máquina humana, e que a quantidade de energia disponível e a maneira como era utilizada explicavam por que alguns indivíduos eram mais resistentes às doenças do que outros, e por que alguns viviam mais que outros. Era também evidente que a fonte dessa energia básica, fosse ela qual fosse, era alguma outra coisa que não a energia superficial que obtemos dos alimentos que ingerimos. A energia calórica não explica por que um indivíduo pode refazer-se rapidamente de uma grave operação, ou resistir a longos padecimentos, ou sobreviver a outros. Referimos-nos a tais pessoas como sendo de constituição forte. Escreveu há alguns anos o Dr. Adfield: é verdade que acumulamos uma certa quantidade de energia obtida fisiologicamente, por meio da nutrição extraída dos alimentos e do ar. Mas vários dos maiores psicologistas, em particular, aqueles dentre os psicologistas clínicos que se dedicam às doenças do homem, se inclinam cada vez mais a acreditar que a fonte de força deve ser considerada como algum impulso que opera através do homem, e que não é produzido pelo homem. O que Janet chama de energia mental é uma força que falta ao neurastênico e flui para o homem sadio. Jung fala de libido ou urgência como uma força que palpita através de nossas vidas, ora como impulsos no sentido da nutrição, ora como instinto sexual. Há também o elan vital de Bergson. Essas opiniões estão a sugerir que nós não somos meramente receptáculos, mas canais de energia. A vida e o poder não são tanto contidos em nós, como fluem através de nós. Se devemos ver em tal impulso uma força cósmica, uma força de vida, ou qualquer que possa ser sua relação com a imanência divina na natureza, compete a outros investigadores dizerem. A ciência descobre a força de vida hoje. Essa força de vida foi estabelecida como fato científico pelo Dr. Hansel, da Universidade de Montreal, que desde 1936 vem estudando os problemas do estresse.
Clinicamente, em numerosos estudos e experiências de laboratório, o Dr. Selle provou a existência de uma força de vida básica, que denominou energia de adaptação. Através da vida, do berço ao túmulo, somos diariamente chamados a nos adaptar a situações de estresse. Até mesmo o processo de viver constitui em si mesmo esforço, ou estresse, isto é, contínua adaptação. Descobriu o Dr. Selle que o corpo humano contém vários mecanismos de defesa, síndrome de adaptação local, ou LAS, que defendem contra o estresse específico, e um mecanismo de defesa geral, síndrome de adaptação geral, ou GAS, que defende contra o estresse não específico. O estresse inclui tudo que exige adaptação ou ajuste, tais como extremos de calor ou frio, invasão de germes maléficos, tensão emocional, o desgaste natural da vida ou, como se costuma dizer, o processo de envelhecimento. O termo energia de adaptação, diz o Dr. Selle, foi cunhado para significar aquilo que é consumido durante um trabalho de adaptação continuado, a fim de indicar que se trata de coisa diferente da energia calórica que recebemos dos alimentos. Isto, porém, é apenas um nome, e ainda não temos um conceito exato do que possa ser essa energia. Novas pesquisas nessa direção poderiam encerrar resultados promissores, pois parece que demos com as bases do envelhecimento. Hans Selle, The Stress of Life. O Dr. Selle escreveu 12 livros e centenas de artigos explicando seus estudos clínicos e seu conceito de saúde e doença baseado no estresse. Suas descobertas são reconhecidas por grandes vultos da medicina no mundo inteiro. Para mim, o que de realmente significativo ele demonstrou é que o próprio corpo está equipado para se manter sem saúde, curar suas próprias enfermidades, e permanecer jovem, enfrentando com êxito os fatores que acarretam o que conhecemos como velhice. O Dr. Selle não somente demonstrou que o corpo é capaz de curar a si mesmo, como também que, em última análise, essa é a única espécie de cura possível. Os remédios, a cirurgia e as várias terapias trabalham, em grande parte, seja estimulando o próprio mecanismo de defesa do corpo quando este se mostra deficiente, seja reduzindo-lhe a atividade, quando esta se torna excessiva. A energia de adaptação é em si mesmo o que afinal supera a doença, cura o ferimento ou a queimadura, ou vence outras causas provocadoras de estresse. Será este o segredo da juventude? Esse elan vital, força de vida, ou energia de adaptação, chame-o como quiser, se manifesta de muitas maneiras. A energia que cura uma ferida é a mesma que mantém os órgãos do nosso corpo funcionando harmonicamente. Quando essa energia está em seu grau mais favorável, todos os nossos órgãos funcionam melhor, nós nos sentimos bem, os ferimentos cicatrizam mais depressa, ficamos mais resistentes a enfermidades, nos refazemos mais depressa de qualquer espécie de exaustão, nos sentimos mais jovens, e de fato somos, biologicamente, mais jovens. É, assim, possível correlacionar as várias manifestações dessa força de vida, e supor que seja o que for aquilo que põe ao nosso dispor maior quantidade dessa força, seja o que for aquilo que abre para nós um maior influxo desse elemento vital, seja o que for aquilo que nos permite utilizá-lo melhor, trata-se de alguma coisa que nos ajuda, literalmente, dos pés à cabeça. Podemos concluir que qualquer terapia não específica que faz os ferimentos cicatrizarem mais depressa poderá também nos fazer sentir mais jovens. Qualquer terapia não específica que nos auxilie a vencer dores e sofrimentos, poderá, por exemplo, melhorar nossa vida. E é essa, precisamente, a direção que a pesquisa médica está tomando e que parece ser a mais promissora. A ciência busca o elixir da juventude, o campo de pesquisa médica que é atualmente o mais fascinante e prometedor é, sem dúvida, o da busca de uma terapia não específica que ajude o homem dos pés à cabeça, que o imunize contra qualquer doença, ou que o auxilie a curar-se de qualquer doença, em contraste com terapias específicas ou localizadas para este ou aquele mal. Já se fizeram progressos notáveis nesse terreno. O ACTH e a cortisona são exemplos de terapias não específicas. Essas drogas beneficiam não apenas um ou dois estados patológicos, mas toda uma série de doenças, atuando por meio do mecanismo geral de defesa do próprio corpo. Bogolomits conquistou renome universal nos fins da década de 40 com seu soro da juventude, feito de baço e tutano de osso, o qual foi aclamado por muitos articulistas, mas não pelo próprio Bogolomits, como uma panaceia para todas as enfermidades.
Nos nossos dias, o Dr. Paul Niels, da Suíça, se tornou famoso pela sua terapia celular, CT, para todas as doenças, inclusive as doenças degenerativas comumente associadas à velhice. Niels usou o CT no Papa Pio XII, no chanceler Konrad Adenauer, da Alemanha Ocidental, e em muitas outras personalidades famosas. Cerca de 500 médicos na Europa usam atualmente CT no tratamento de toda a sorte de enfermidades. O tratamento propriamente dito é simples. Obtém-se nos matadouros tecido embriônico de animais recém-abatidos. Essas células, novas e jovens, são a seguir transformadas num extrato e injetadas no paciente. Se é o fígado que funciona mal, usam-se células embriônicas do fígado do animal. Se são os rins que estão doentes, usa-se tecido dos rins, e assim por diante. Embora ninguém saiba exatamente por quê, não padece dúvida de que se vem obtendo curas realmente notáveis. A teoria é que essas células jovens trazem nova vida para os órgãos doentes do homem, por meio de um processo ainda não de todo conhecido. Será Reis a chave do envelhecimento e da resistência à doença? Minha própria superconvicção a respeito da CT é que ela traz melhoria e nova vitalidade por uma razão inteiramente diversa. Estudos feitos pelo professor Henry R. Sims, do Colégio de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, pelo Dr. John H. Heller, do Instituto de Pesquisas Médicas de New England, em Redfield, Connecticut, pelo Dr. Sandor Dobiers, do Hospital de Mount Zion, em São Francisco e por outros pesquisadores independentes, nos levam a crer que a verdadeira chave, tanto para a longevidade como para a resistência às doenças, está no funcionamento das células que compõem o tecido conjuntivo do corpo. Conhecido como sistema retículo endotelial, ou REIS. O REIS está presente em todas as partes do corpo, na pele, nos órgãos, nos ossos. O Dr. Selle descreve o tecido conjuntivo como sendo um cimento que une as células do corpo e liga as várias células umas às outras. O REIS tem ainda um grande número de outras funções importantes. Atua como um forro ou escudo protetor. Envolve, imobiliza e destrói invasores estranhos. Em artigo para o New York Times disse o Dr. William L. Lawrence, este conhecimento da função protetora do REIS abriu uma nova linha de pesquisa capaz de conduzir a um dos mais revolucionários avanços em medicina. O objetivo é proporcionar uma estimulação artificial de atividade das células REIS, por meio de métodos químicos e imunológicos. Em vez de combater a doença individualmente, a estimulação química do sistema de resistência natural do próprio corpo proporcionaria assim uma defesa biológica contra as doenças em geral, tanto infecciosas como não infecciosas, inclusive as doenças degenerativas que atacam o grupo de pessoas idosas, o qual cresce cada vez mais. E isto serviria sem dúvida como defesa contra o próprio processo de envelhecimento, e manteria o indivíduo em um nível de idade mais baixo, diminuindo o ritmo de perda de sua resistência geral. REIS controla os fatores de crescimento e de anticrescimento. O Dr. Kurt Stern, da Escola de Medicina de Chicago, descobriu que as células REIS têm também efeito controlador sobre os mecanismos de crescimento e de anticrescimento que há em nosso corpo. O REIS atualmente parece ser aquilo que mais se aproxima da fonte de juventude inerente que há no próprio corpo. Quando o REIS está funcionando como deve, parece que se produz maior quantidade de matéria vital ou energia de adaptação. REIS é ativado por ameaças, ferimentos, etc. Descobriu-se que é muito ativo, por exemplo, durante uma infecção, quando o corpo precisa de defesa adicional. De acordo com o Dr. Selle, o mecanismo de defesa geral do corpo é às vezes levado a uma atividade mais intensa por força de uma pressão geral, infecção, choque elétrico, choque insulínico, uma experiência angustiante, etc. Minha própria superconvicção é que esse é o mecanismo por meio do qual opera a terapia celular do Dr. Niels, não porque as células de fígado novas reativem ou rejuvenesçam o fígado, mas porque o choque resultante da introdução de uma proteína estranha no corpo estimula o REIS à atividade. De há muito se sabe que o corpo reage violentamente à injeção de proteínas estranhas, o que aliás acarreta, muitas vezes, a morte. As células jovens do Dr. Niels parece que não têm esse efeito, talvez por serem jovens e talvez porque o extrato é atenuado. Acredito, contudo, que qualquer proteína estranha, e inócua, estimularia o REIS à atividade, do mesmo modo que a injeção de germes inócuos de varíola estimula o corpo a produzir anticorpos contra a forma violenta dessa enfermidade.
O Dr. Aslan, de Bucareste, afirma que injeções de uma forma de novocaína, H3, parecem fazer com que pessoas idosas se sintam jovens. Isso poderá ser devido a algum elemento químico da desintegração do H no corpo, o qual estimula o Reis. Terapia não específica para a cura de ferimentos fez os pacientes sentirem-se mais jovens. Pomadas, ungüentos, antibióticos, etc., são usados como terapia específica em ferimentos. Em 1938, comecei experimentando como uma terapia não específica sob a forma de um soro que, eu esperava, poderia acelerar a cicatrização de ferimentos cirúrgicos. Os resultados dessa experiência foram publicados no The Journal of Immunology, volume 60, N graus 3, de novembro de 1948, para quem estiver interessado em detalhes técnicos. Studies in Cellular Growth. Effect of Antigranulation Tissue Serum ou von der Leyen Mice, by Massachusetts. A hipótese que me levou a essas experiências foi a seguinte: quando damos um talho num dedo, dois diferentes mecanismos que há em nosso corpo entram em ação para curar o ferimento. Atuando por meio do Reis, um mecanismo, denominado fator de granulação, estimula o crescimento de células inteiramente novas, de modo a que estas formem novo tecido, que chamamos de tecido cicatricial. As células assim criadas são biologicamente jovens. Outro mecanismo, que também opera por meio do Reis, atua como fator de controle, ou de antigranulação. É um mecanismo de anticrescimento que inibe a produção de células novas. Não fosse assim, o tecido cicatricial continuaria crescendo até que nosso asterisco dedo atingiria talvez o comprimento da perna. Esses dois mecanismos trabalham juntos, simultaneamente, para obter a quantidade exata de novo tecido. Um atua como uma espécie de retroação negativa, ou de diretor, do outro. Se houver, na ocasião, um excesso de fator de crescimento, esse excesso estimula o fator de anticrescimento. De outro lado, um ligeiro excesso de fator de anticrescimento deve atuar um princípio muito semelhante ao que poderíamos utilizar para como retroação negativa para ativar o fator de crescimento, de maneira muito semelhante ao termostato que mantém em nossa casa a temperatura correta. Esse tipo de controle alternado permanece em atividade enquanto se processa a cura, mas é interrompido quando esta se completa. Alguma espécie de controle geral dá, então, a primazia ao fator de anticrescimento e a formação de tecido cicatricial cessa inteiramente. Desse modo, não deverá mais haver matéria de antigranulação presente nas últimas fases da cicatrização, na crosta que já completou seu crescimento. Soro de anticrescimento fez ferimentos cicatrizarem mais depressa. Meu soro de tecido de antigranulação foi feito de raspas de tecido de granulação recém-formado mais perfeitamente desenvolvido, extraído de uma ferida em fase de cicatrização. Esse tecido, após ficar suspenso sem solução, foi injetado em coelhos, com o fim de estimulá-los a reagir contra o tecido de granulação. Teoricamente, esse soro, que continha grande abundância de fator de antigranulação, deveria estimular o fator de granulação num ferimento recente e provocar um crescimento mais rápido de tecido cicatricial, fazendo uso de ligar a nossa caldeira de calefação, isto é, diminuindo a temperatura em redor do termostato. E foi precisamente o que aconteceu. De modo geral, essas experiências mostraram que ferimentos infligidos em ratos de laboratório precisavam, em média, 8 dias para cicatrizarem completamente, quando não se dava soro, e exigiam cerca de 5 dias em outro grupo de ratos que receberam uma injeção de soro de tecido de antigranulação, AGTS. O soro, injetado na boca, no ponto mais afastado do ferimento, acelerou a cicatrização em cerca de 40%. Como era de se esperar, doses exageradas de AGTS tiveram efeito contrário e retardaram o tempo de cicatrização. Tais resultados foram animadores e levaram a um mais perfeito refinamento do soro, para uso humano. Quando comecei a utilizar o soro em pacientes humanos, minha única esperança era de que ele pudesse acelerar a cicatrização de ferimentos cirúrgicos. No grupo de pessoas de meia idade, milhões de mulheres que mantiveram seus empregos 20 anos ou mais e que, de um momento para outro, precisam enfrentar a concorrência de pessoas mais jovens, não obstante sua maior experiência e capacidade. Muitas entre elas têm me consultado em busca de auxílio cirúrgico que removesse os sinais de idade em seu rosto e pálpebras, para que parecessem mais jovens e pudessem reter seus empregos por outros 10 anos. Isto significa sobrevivência econômica, psicológica e social.
Naturalmente, entre as pessoas desse grupo de idade há algumas que não saram tão depressa quanto outras, e essas receberam o meu soro AGTS. O que eu não antevira, porém, era o número de pacientes que receberam o soro e que voltaram alguns meses depois para me contar que se sentiam mais jovens, tinham mais disposição e energia, e algumas de suas dores e mazelas desapareceram. Em algumas dessas mulheres a mudança na aparência física era impressionante. Havia em seus olhos uma faísca que ali não estava meses antes, a textura da pele parecia mais macia, estavam mais eretas e caminhavam com passos mais confiantes. Como médico, não tirei disso conclusão alguma. Os fatos médicos precisam ser consubstanciados por alguma coisa mais que os sentimentos subjetivos do paciente ou a observação casual de seu médico. Para se demonstrar o que quer que fosse, era mister fazer numerosas experiências sob observação científica e em condições passíveis de controle. Como leigo, porém, acredito que essas experiências tendem a confirmar minha crença de que qualquer fator, emocional, mental, espiritual, farmacêutico, que estimule a força da vida que há em nós tem efeito benéfico, não apenas local, mas geral. E como leigo acredito também que eu talvez tenha me aproximado de uma possível vitória na busca em prol da longevidade, graças ao uso do AGTS. O tecido de granulação é tecido conjuntivo novo, Reis novo. Biologicamente, é um renascimento de vida em uma área localizada. AGTS produzido por uma tal entidade biológica deve estimular o Reis de forma mais natural que qualquer substância química. Como nossos pensamentos, atitudes e emoções agem como terapia não específica, comecei a procurar outros fatores ou um denominador comum que pudessem explicar por que os ferimentos cirúrgicos em alguns pacientes cicatrizam mais depressa do que em outros. Isto era em si mesmo um bom tema para pesquisas, porque os resultados obtidos em ratos eram perfeitamente uniformes. Naturalmente, ratos não se preocupam nem se sentem frustrados. Pode-se, porém, induzir frustração e tensão emocional ratos, se os imobilizarmos de maneira que não tenham liberdade de movimentos. A imobilização frustra qualquer animal. Experiências de laboratório mostraram que, sob tensão emocional ou frustração, ferimentos insignificantes saram mais depressa, mas ferimentos graves pioram e a cicatrização é às vezes impossível. Já é ponto pacífico também que as glândulas suprarrenais reagem de maneira muito parecida ante a tensão emocional e o trauma causado por danos em tecidos físicos. De que modo nos danifica o mecanismo do fracasso assim? Pode-se dizer que a frustração e a tensão emocional, esses fatores que descrevemos anteriormente como mecanismo de fracasso, literalmente acrescentam um insulto à injúria, sempre que nosso corpo físico sofre dano. Se o dano físico for insignificante, um pouco de tensão emocional pode pôr em atividade o mecanismo de defesa, mas se o ferimento for grande, a tensão emocional soma-se a ele, agravando-o. Esse conhecimento nos dá o que pensar. Se a velhice decorre de exaustão de nossa energia de adaptação, como parece supor a maioria dos especialistas nesse terreno, então o fato de nos entregarmos aos componentes negativos do mecanismo de fracasso pode literalmente nos tornar velhos antes do tempo. Filósofos já nos disseram há muito tempo, e agora os pesquisadores médicos o confirmam, que o ressentimento e o ódio ferem mais a nós próprios do que aqueles contra quem os dirigimos. Qual é o segredo dos que saram depressa? Entre os meus pacientes que não receberam o soro havia alguns indivíduos que reagiram à operação tão bem como os que o receberam. Diferenças de idade, dieta, pulsação, pressão cardíaca, etc., não explicavam a razão disso. Havia contudo uma característica facilmente reconhecível, que todos os que se restabeleciam depressa tinham em comum. Eram todos indivíduos otimistas, alegres, que não somente esperavam sarar num instante, mas invariavelmente tinham alguma forte razão para ficar bons sem demora. Tenho que voltar ao meu trabalho, preciso sair daqui para resolver meus problemas eram expressões comuns. Eles, em suma, sintetizavam as características e atitudes que descrevemos anteriormente como constitutivas do mecanismo do êxito. Não estou sozinho nessas observações. O Dr. Clarence William Lieb diz, a experiência me ensinou a encarar o pessimismo como o principal sintoma da fossilização prematura. Ele em geral chega com o primeiro pequeno sintoma de declínio físico. William Clarence Lieb, Ouvit in Your Ears como ludibriar sua idade.
Acrescenta ainda o Dr. Lieb, fizeram-se testes sobre o efeito de distúrbios da personalidade na convalescença. Um hospital demonstrou que a duração média da hospitalização aumentava de 40% devido a essa causa. É interessante observar que a cifra de 40% é quase idêntica aos resultados de minhas próprias experiências com o AGTS. Dir-se-ia que o otimismo, a confiança, a fé, a alegria, o êxtase emocional que se induzem no indivíduo tiveram o mesmo efeito do AGTS na aceleração da cura e na faculdade de nos manter jovens? Será que o nosso mecanismo de êxito é uma espécie de elixir de juventude inerente, que podemos utilizar para ter mais vitalidade e mais energia? Os pensamentos acarretam modificações tanto orgânicas como funcionais. Sabemos pelo menos isto: as atitudes mentais podem influenciar os mecanismos curativos do corpo. As cápsulas de açúcar, cápsulas feitas de ingredientes inócuos, constituíram por muito tempo um mistério médico. Elas não contêm qualquer substância que possa trazer a cura. No entanto, quando se deram cápsulas de açúcar a um grupo de controle para experimentar a eficácia de uma nova droga, o grupo que recebeu as pastilhas inócuas quase sempre mostrou alguma melhoria e, na maioria das vezes, tanto quanto o grupo que recebeu o medicamento verdadeiro. Estudantes a quem se deram pílulas de açúcar mostraram, na verdade, melhor imunização contra resfriados do que o grupo que recebeu um novo específico contra esse mal. Em 1946, o New York Journal of Medicine publicou os resultados de uma mesa redonda em torno da questão das cápsulas de açúcar, na qual tomaram parte membros do Departamento de Farmacologia e Medicina da Escola de Medicina da Universidade de Cornell. A melhoria acusada por pacientes incluía cura de insônia e melhor apetite. Sinto-me mais forte. Meus intestinos funcionam melhor. Ando mais sem sentir dor no peito. Apresentaram-se provas de que as cápsulas de açúcar tinham agido em certos casos com a mesma eficácia das vacinas contra a artrite reumatoide crônica. Durante a Segunda Grande Guerra, a Marinha Real Canadense pôs à prova uma nova droga contra o enjoo. O grupo 1 recebeu a droga. O grupo 2 recebeu cápsulas de açúcar e apenas 13% sofreram de enjoo, enquanto 30% do grupo 3, que não receberam qualquer medicamento, ficaram doentes. Muitos médicos acreditam agora que um tipo similar de tratamento por sugestão constitui a melhor forma de terapia para verrugas. Pintam-se as verrugas com azul de metileno, tinta vermelha ou qualquer outra cor, e se usa uma luz colorida para tratá-las. O Journal of the American Medical Association disse: a terapia por sugestão, no caso de verrugas, parece constituir prova irrefutável da realidade de tal processo. A sugestão nada explica os pacientes a quem se ministram cápsulas de açúcar, ou aqueles que são tratados de verrugas por meio da sugestão, não devem saber que o tratamento é ilusório, a fim de que este seja eficaz. Eles acreditam que estão recebendo medicamentos reais, que trarão a cura. Dizer dos resultados das cápsulas de açúcar que se devem unicamente à sugestão nada nos esclarece. Mais razoável é a conclusão de que ao tomar o remédio, desperta-se alguma espécie de expectativa de melhora, instala-se uma imagem objetiva de saúde, e o mecanismo criador atua por meio do mecanismo curativo do próprio corpo no sentido de alcançar o objetivo. Podemos envelhecer pelo pensamento? Podemos fazer coisa muito semelhante, mas inversa, quando inconscientemente esperamos envelhecer a uma certa idade. No Congresso Internacional de Gerontologia, realizado em Saint Louis, EUA, em 1951, o Dr. Rafael Ginsberg afirmou que a ideia tradicional de que o homem deve ficar velho e inútil por volta dos 70 anos é em grande parte responsável pelo envelhecimento que se verifica nessa idade, e que num futuro mais esclarecido é possível que encaremos os 70 anos como meia-idade. É fato de observação comum que algumas pessoas, entre 40 e 50 anos, começam a parecer e a se comportar como velhos, enquanto outras continuam a parecer e a agir como jovens. Estudo recente demonstrou que os velhos de 45 anos veem a si mesmos como indivíduos de meia-idade que deixaram para trás a juventude, enquanto os jovens de 45 anos consideram que estão ainda aquém da maturidade. Existem pelo menos duas maneiras que explicam como podemos envelhecer através do pensamento. Esperando envelhecer a uma certa idade, fixamos inconscientemente uma imagem objetiva negativa para o nosso mecanismo criador realizar. Ou, esperando a velhice e temendo seu início, podemos involuntariamente fazer justamente aquilo que é necessário para torná-la realidade.
Começamos a reduzir atividades tanto físicas como intelectuais. Eliminando prática, entre todas as atividades físicas vigorosas, começamos a perder a flexibilidade das juntas. A falta de exercício faz com que nossos capilares se contraiam e virtualmente desapareçam. O suprimento de sangue através dos tecidos é drasticamente diminuído. O exercício vigoroso é necessário para dilatar os capilares que alimentam todos os tecidos do corpo e removem os resíduos. O Dr. Selle fez culturas de células animais dentro do corpo de um animal vivo, usando para isso um tubo. Por alguma razão desconhecida, células biologicamente novas e jovens se formam dentro do tubo. Abandonadas a si mesmas, porém, elas morriam em um mês. Mas se o fluido que há no tubo é lavado diariamente, removendo-se os resíduos, as células vivem indefinidamente. Permanecem eternamente jovens, e nem envelhecem nem morrem. O Dr. Selle acha que este possa ser o mecanismo do envelhecimento, e se assim for, a velhice pode ser adiada reduzindo-se a taxa de produção de resíduos ou ajudando o organismo a libertar-se deles. No corpo humano, os capilares são os canais através dos quais se removem os resíduos. Já é ponto pacífico que a inatividade e a falta de exercícios secam virtualmente os capilares. Atividade é sinônimo de vida quando nos decidimos a reduzir as atividades mentais e sociais, nos embrutecemos a nós mesmos. Ficamos fossilizados em nossas maneiras de ser, nos aborrecemos e abandonamos nossas esperanças. Não tenho a menor dúvida de que poderíamos pegar um indivíduo saudável de 30 anos e dentro de 5 anos fazer dele um velho, se pudéssemos convencê-lo de que ele estava velho, de que qualquer atividade física era perigosa, e de que as atividades mentais eram inúteis. Se pudéssemos induzi-lo a sentar-se o dia inteiro numa cadeira de balanço, abandonar os sonhos do futuro, o interesse em novas ideias, e ver a si mesmo como liquidado, inútil, estou certo de que poderíamos criar experimentalmente um velho. O Dr. John Schindler, em seu famoso livro How to Live 365 Days a Year, Como Viver 365 Dias por Ano, salientou o que acreditava serem as 6 necessidades básicas de todo ser humano. 1. Necessidade de afeição. 2. Necessidade de segurança. 3. Necessidade de expressão criadora. 4. Necessidade de reconhecimento. 5. Necessidade de novas experiências. 6. Necessidade de amor próprio. A essas 6 eu acrescentaria mais uma necessidade básica, a necessidade de mais vida, a necessidade de encarar o amanhã e o futuro com expectativa e alegria. Olhe para frente e viva, e isto me conduz a outra de minhas superconvicções. Acredito que a vida é em si mesma adaptativa, que não é apenas um fim em si mesma, e sim meio para um fim. A vida é um dos meios que nos foi dado o privilégio de usarmos de vários modos para atingir objetivos importantes. Podemos ver esse princípio operando em todas as formas de vida, desde a ameba até o homem. O urso polar, por exemplo, precisa de uma grossa camada de pelos para sobreviver num ambiente gelado. Precisa de uma coloração protetora para espreitar a caça e proteger-se de seus inimigos. A força de vida atua como meio para esses fins, e proveu o urso polar com sua espessa camada de pelos brancos. Essas adaptações da vida para enfrentar os problemas do meio ambiente são quase infinitas, e não há por que continuemos a enumerá-las. Quero apenas indicar um princípio, a fim de tirarmos uma conclusão. Se a vida se adapta a si mesma de tantas e tão variadas formas, para agir como meio para determinados fins, não é então lícito supor que, se nos colocarmos em situação em que mais vida seja necessária, nós receberemos mais vida? Se pensarmos no homem como um perseguidor de objetivos, podemos pensar na energia de adaptação, ou força de vida, como sendo o combustível ou a energia propulsora que o impulsiona na direção de seu objetivo. Um automóvel guardado não precisa de gasolina no tanque. E um perseguidor de objetivos sem objetivos não precisa, com efeito, de uma força de vida. Acredito que criamos essa necessidade quando aguardamos o futuro com alegria e expectativa, quando esperamos desfrutar o amanhã e, acima de tudo, quando temos alguma coisa importante, para nós, que fazer ou algum lugar aonde ir. Criemos a necessidade de mais vida. A criatividade é sem dúvida uma das características da força de vida. E a essência de criatividade consiste em olhar para frente, na direção de um objetivo. O homem de espírito criador precisa de mais força de vida. E os registros de óbitos parecem confirmar que eles a obtêm.
Como grupo, os indivíduos criadores, cientistas, inventores, pintores, escritores, filósofos, não apenas vivem maior número de anos, mas conservam sua produtividade mais tempo que os demais. Michelangelo pintou alguns de seus melhores quadros depois dos 80 anos, Goethe escreveu Fausto também depois dos 80, Edison ainda produzia inventos aos 90, Picasso, com mais de 80 anos domina ainda o mundo da arte. Urey aos 90 era considerado o arquiteto de maior capacidade criadora, Bernard Shaw ainda escrevia peças de teatro aos 90, Grandma Moses começou a pintar aos 79, etc. etc. É por isso que aconselho meus pacientes a criarem uma nostalgia do futuro, em vez de uma nostalgia do passado, se quiserem permanecer produtivos e vitais. Adquira entusiasmo pela vida, crie a necessidade de mais vida, e mais vida lhe será dada. O leitor já se admirou por que tantos atores e atrizes conseguem parecer mais jovens do que a idade que têm, e ostentam aparência juvenil aos 50 anos e mais? Não será porque eles precisam parecer jovens, porque estão interessados em manter sua aparência e não abandonam o objetivo de permanecerem jovens, ao contrário do que sucede com a maioria das pessoas que atingem a meia-idade? Nós envelhecemos não por causa dos anos, mas dos acontecimentos e das nossas reações emocionais a eles, afirma o Dr. Arnold Schwarzenegger. O fisiologista Rubener observou que as camponesas, em várias partes do mundo, estão sujeitas a rugas prematuras no rosto, mas não sofrem diminuição da força e resistência físicas. Este é um exemplo da especialização do envelhecimento. Podemos concluir que essas criaturas renunciaram ao seu papel competitivo como mulheres. Resignaram-se à vida de abelhas operárias, que não precisam de encantos, mas apenas de vigor físico. Comenta ainda o Schwarzenegger como a viuvez envelhece algumas mulheres, mas não outras. Se a viúva acha que sua vida chegou ao fim e já não tem para que viver, essa atitude se reflete em sua aparência exterior, no gradual declínio, no embranquecimento dos cabelos. Outra mulher, talvez mais velha, começa a remoçar. Ela pode entrar na competição por um novo marido, ou embarcar numa carreira de negócios, ou ocupar-se de algum interesse para o qual até então não havia achado tempo. Ibid, fé, coragem, interesse, otimismo, o olhar para frente, nos trazem nova vida e mais vida. A futilidade, o pessimismo, a frustração, o viver no passado, não apenas caracterizam a velhice, como contribuem para apressá-la. Aposente-se do emprego, mas nunca se aposente da vida. Muitos homens decaem rapidamente depois que se aposentam. Sentem que sua existência ativa e produtiva está fim de seu trabalho chegou ao término. Já não tem mais nada que esperar, ficam entediados, inativos, e frequentemente sofrem uma perda de amor próprio por se acharem à margem de tudo. Já não importam mais. Adquirem a autoimagem do homem inútil, imprestável, gasto. E não poucos morrem logo depois de se aposentarem. Não é a aposentadoria do trabalho que mata esses homens, é a aposentadoria da vida. É o sentimento de inutilidade, de estarem liquidados, a diminuição do amor próprio, da coragem e confiança que a vida em sociedade ajuda a estimular. É mister-nos compenetrarmos de que são conceitos obsoletos e anticientíficos. Os psicólogos de há 50 anos eram de opinião que as forças mentais do homem atingiam seu ponto mais alto aos 25 anos e começavam então a declinar gradativamente. As últimas descobertas mostram que o homem atinge o clímax de sua capacidade intelectual por volta dos 35 anos e conserva o mesmo nível até muito depois dos 70. Disparates como cavalo velho não aprende passo novo persistem, muito embora numerosas pesquisas tenham demonstrado que a capacidade de aprender é tão boa aos 70 como aos 17 anos. Conceitos médicos obsoletos e refutados. Os fisiologistas de antes acreditavam que qualquer espécie de atividade física era prejudicial ao homem que passou dos 40. Nós, médicos, também incorríamos no erro de prevenir nossos pacientes quarentões a irem devagar, abandonarem o golfe e outras formas de exercício. Há cerca de 20 anos, um famoso escritor sugeriu, até, que o homem de mais de 40 anos nunca deveria ficar de pé quando pudesse sentar-se, e nunca sentar-se quando pudesse deitar-se, a fim de conservar suas forças e energias. Fisiologistas e médicos, incluindo-se entre eles os mais famosos cardiologistas do país, afirmam-nos agora que a atividade, até mesmo o exercício vigoroso, é não apenas permissível, mas indispensável à boa saúde em qualquer idade.
Nunca estamos velhos demais para fazer exercícios. Podemos estar doentes demais. Ou se a pessoa ficou comparativamente inativa durante longo tempo, um esforço repentino ou muito grande pode ter efeito nocivo e até provocar a morte. Portanto, se o leitor não está habituado a exercícios vigorosos, deixe-me preveni-lo a ir com calma e aos poucos. O Dr. Cureton, pioneiro nos estudos do recondicionamento físico de homens de 45 a 80 anos, sugere pelo menos 2 anos como período de tempo razoável para se adquirir gradualmente a capacidade de se entregar a atividades realmente enérgicas. Se o leitor já passou dos 40, esqueça o peso que erguia nos tempos de colégio ou sua velocidade nos 100 metros. Comece andando diariamente em redor do quarteirão. Gradualmente, estenda a caminhada para 1 quilômetro, depois, 2, e após mais ou menos 6 meses 8 quilômetros. Depois, alterne entre caminhar e um acelerado. Primeiro faça um acelerado de uns 300 metros por dia, depois 600. Posteriormente pode acrescentar também flexão dos joelhos, e até mesmo treinar com halteres moderados. O Dr. Cureton, graças a programas como esse, começou a tratar de indivíduos decrépitos e frágeis de 50, 60 e 70 anos, e ao fim de 2 anos ou 2 anos e meio, eles corriam até 8 quilômetros por dia. E não somente se sentiam melhor, como exames médicos mostraram sensível robustecimento das funções do coração e de outros órgãos vitais. Porque eu acredito em milagres após revelar minhas superconvicções, o melhor é eu desabafar de uma vez e dizer que acredito em milagres. A ciência médica não pretende saber por que os vários mecanismos que há no corpo funcionam como os vemos funcionarem. Sabemos um pouquinho sobre como as coisas se passam, e alguma coisa sobre o que acontece. Podemos descrever o que acontece e como os mecanismos funcionam quando, por exemplo, o corpo cura um talho no dedo. Mas descrição não é explicação, não importa atrás de que palavreado científico se oculte. Eu ainda não compreendo por que o dedo que sofreu um corte se cura a si mesmo, e nem mesmo, em seus pormenores, a maneira como ele se cura. Não compreendo a força de vida que opera o mecanismo de cura, e nem também como essa força é aplicada ou o que, precisamente, a faz em ação. Não compreendo a inteligência que criou os mecanismos, nem de que modo alguma força diretora maneja esses mecanismos. O Dr. Alexis Carrel, escrevendo sobre suas observações pessoais de curas instantâneas verificadas em Lourdes, disse que a única explicação que podia dar, como médico, era que os processos curativos naturais do próprio corpo, os quais, usualmente necessitam de um certo período de tempo para operar a cura, eram, de algum modo, acelerados sob a influência de uma fé muito intensa. Se, conforme afirma o Dr. Carrel, milagres se produzem pela aceleração ou intensificação dos poderes curativos naturais que há em nosso corpo, então eu presencio pequenos milagres todas as vezes que vejo um ferimento cirúrgico cicatrizar-se graças à formação de novo tecido. Que isto requeira 2 minutos, 2 semanas ou 2 meses, não faz, a meu ver, nenhuma diferença. Ainda assim, vejo em ação alguma força que não compreendo. A ciência médica, a fé, a vida, vêm todas da mesma fonte do Bois. O célebre cirurgião francês tinha em sua sala de operações um enorme quadro com os dizeres: o cirurgião pensa a ferida, Deus a cura. O mesmo se pode dizer de qualquer tipo de medicamento, desde antibióticos até comprimidos contra a tosse. Todavia, não posso entender como um homem dotado de raciocínio possa renunciar ao socorro médico por considerá-lo incompatível com sua religião. Acho que a perícia médica e as descobertas da medicina foram possibilitadas pela mesma inteligência, a mesma força de vida, que obra por meio da fé curativa. Não consigo, pois, ver conflito entre a ciência médica e a religião. A cura médica e a cura pela fé derivam ambas da mesma fonte, e devem trabalhar juntas. Nenhum pai que visse seu filho atacado por um cachorro louco seria capaz de ficar inativo e dizer apenas: não devo fazer nada porque preciso demonstrar a minha fé. Ele não rejeitaria o auxílio de um vizinho que acudisse com uma arma ou um cacete. Contudo, se reduzirmos de trilhões de vezes o tamanho do cachorro e o chamarmos de bactérias ou vírus, o mesmo pai é capaz de recusar a assistência do médico seu vizinho que lhe traz uma arma sob a forma de um comprimido, um bisturi ou uma seringa. Não ponha limitações à vida, e isto me reconduz ao meu raciocínio inicial. Lemos na Bíblia que,
quando o profeta sofria fome no deserto, Deus fez descer dos céus um lençol contendo alimentos, mas ao profeta aqueles alimentos não pareciam bons, achava que eram impuros e continham toda a sorte de coisas rastejantes. Deus então o repreendeu, admoestando-o a que não chamasse impuro o que provinha do Senhor. Alguns médicos e cientistas de hoje olham com desprezo tudo que tem avisos de fé ou religião. E alguns religiosos fanáticos têm igual atitude de suspeita e repulsão diante de tudo que tem alaivos da ciência. O verdadeiro objetivo do ente humano, como afirmamos no início, é mais vida, vida mais plena. Seja qual for nossa definição de felicidade, só experimentaremos a felicidade na medida em que experimentarmos mais vida. Vida mais plena significa, entre outras coisas, maior número de realizações, a conquista de objetivos dignos, mais amor dado e recebido, mais saúde e prazer, mais felicidade tanto para nós como para os nossos semelhantes. Acredito que há uma vida, uma fonte última, mas que essa uma vida tem muitos canais de expressão e se manifesta de inúmeras formas. Para termos uma vida mais plena não devemos limitar os canais através dos quais a vida flui até nós. Devemos aceitá-la, venha ela na forma de ciência, de religião, de psicologia ou do que quer que seja. Outro importante canal é o nosso próximo. Não recusemos a ajuda, a felicidade e a alegria que os outros nos possam trazer, ou que nós possamos dar-lhes. Não sejamos orgulhosos a ponto de rejeitarmos o auxílio de outrem, nem endurecidos a ponto de lhes negarmos o nosso. Não digamos impuro só porque a forma da dádiva não coincide com os nossos preconceitos ou nossas ideias de dignidade. A melhor autoimagem de todas finalmente, não limitemos a nossa aceitação da vida por causa de nossos sentimentos de demérito. Deus nos brindou com o perdão, a paz de espírito e a felicidade que vem da nossa aceitação de nós mesmos. É um insulto ao Criador voltarmos as costas a essas dádivas ou dizermos que sua criação, o homem, é tão impuro que não é digno, nem importante, nem capaz. A autoimagem mais adequada e realista de todas está em cada um ver a si mesmo como feito à imagem e semelhança de Deus. Não podemos ver em nós próprios a imagem de Deus, de maneira sincera, profunda e convicta, sem recebermos uma nova fonte de poder e energia, disse o Dr. Frank G. Salguer. As ideias e exercícios contidos neste livro ajudaram muitos de meus pacientes a viverem uma vida mais plena. Tenho a esperança e a convicção de que farão o mesmo pelo leitor.